Bom dia, Shavua Tov Umevorach. Estão me escutando? Tudo certo? Sim. Certo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre um pouco da luz que o Baal Shem Tov trouxe para o mundo, né? O Baal Shem Tov era uma pessoa muito elevada, um dos grandes rabinos da geração posterior ao Baal Shem Tov, que aprendeu com o Baal Shem Tov. Ele escreve as seguintes palavras sobre o Baal Shem Tov, Rabi Israel Baal Shem Tov. Ele escreve assim: Vayakom Echad, se levantou uma pessoa, Umeakadmonim Lokam Kamou, Veacharav Leafar Miakum. Tipo falando quem foi igual a ele no passado e quem vai se levantar depois e vai ser igual a ele. Ou seja, ele está falando das gerações que eram próximas do Baal Shem Tov, que se levantou uma luz muito grande no povo de Am Israel. Certo? E, inclusive, um dos rebes, ele escreve, eu estou tentando achar aqui no livro, sobre a grandeza do Baal Shem Tov. Ele fala o seguinte: Kol ma shenedaber v'nichtov al otzmat haor hazeh, tudo que a gente for falar da grandeza, da grandeza, da força que tem essa luz, que é a luz do Baal Shem Tov, tudo que a gente for falar, Chas v'Shalom, a gente pode leachti et hamatara, a gente pode errar a meta, ou leachtin admut, e diminuir realmente a personalidade do Baal Shem Tov, certo? Ou seja, aquilo que a gente for falar, talvez só vai diminuir um pouco da grandeza dele, de tão grande que ele era, certo? De tão grande que era o Baal Shem Tov. E nós, Kamuvan, não vamos falar da pessoa do Baal Shem Tov, porque realmente é uma luz muito, muito grande que ele trouxe para o mundo. Vamos tentar falar um pouco mais do que ele trouxe para o mundo, do que ele representou e o que é a luz da Hassidut. Qual é a luz da Hassidut que foi trazida pelo Baal Shem Tov? Então vamos lá, vamos tentar falar um pouco isso. Em primeiro lugar, a gente tem que saber que na época do Baal Shem Tov e na geração posterior ao Baal Shem Tov, teve uma itnagdut, um contra muito forte contra a Hassidut. O povo de Israel, mais ou menos, Kamuvan, dentro dos Ashkenazim, né, vamos chamar assim, se dividiu em dois grupos. Tinha o grupo dos Hassidim e o grupo dos Mitnagdim. Hassidim foram as pessoas que se aproximaram do Baal Shem Tov e dos alunos do Baal Shem Tov, né, que o maior deles era o Magid Mimezrich, o rabino da cidade de Mezrich, e esse rabino teve vários alunos famosíssimos, né, grandes Hassiduyot, como Chabad, como Noam Elimelech Milijansk, Rabbi Zusha Mianipoli, Rabbi Levi Yitzchak Mibardichev, muitas dessas Hassiduyot, desses nomes, saíram de lá, do Magid Mimezrich, que foi o principal aluno do Baal Shem Tov. Só que muitas pessoas se aproximaram da Hassidut e muitas pessoas foram contra a Hassidut, certo? Teve uma itnagdut gdolá, uma oposição muito forte contra a Hassidut, e a gente chama esse grupo recebeu o nome dos Mitnagdim. Mitnagdim são esses que se foram contra essa tnuá, contra esse movimento chamado movimento hassídico. Agora, por que teve uma itnagdut muito forte? Por que teve uma oposição muito forte? Então, dois motivos. Motivo número um é pelo fato que realmente eles tiveram muito medo. Os grandes rabinos foram contra, pelo fato que eles tiveram muito medo, que eles viram coisas novas acontecendo dentro do movimento hassídico, e ficaram com medo, que falam de milagres, falam de redenção do povo de Israel, falam de Torá Kabbalah para pessoas simples, segredos da Torá revelam para pessoas simples, que talvez não estão propícias ainda para receber isso. Então, se criou uma oposição contra o movimento hassídico, mas também não entenderam a grandeza do Baal Shem Tov. Ou seja, muitos dos que se oporam contra o Baal Shem Tov pelo fato que eles não conseguiram entender, não conseguiram absorver
aquela grandeza. E, na verdade, isso não é uma novidade. A Gemara conta que a Halachá não é igual a Rabi Meir. Rabi Meir foi um dos grandes Tanaim, um dos grandes rabinos da época da Mishnah, e a Halachá não é como ele. Mesmo que ele normalmente é o autor de todas as Mishnayot, vamos falar, sempre que tem uma Mishnah sem nome de ninguém, é Rabi Meir por detrás, a Halachá não é como Rabi Meir nunca. Quando Rabi Meir discute com alguém, sempre a Halachá é como o outro. E a Gemara pergunta por quê? Rabi Meir, Eir Eineihem Shel Israel, ele é chamado de Meir pelo fato que ele iluminava o povo de Israel. E a resposta é Lo Yardu Lesof Dato, porque os rabinos da época não conseguiram entender o final do pensamento dele. O pensamento dele era tão profundo, uma luz tão grande, que os outros rabinos não conseguiram entender e discutiam com ele. E por isso o Halachá é como a maioria e não como Rabi Meir. O Rambam, que foi também uma grande luz no povo de Israel, sofreu muita oposição. Os livros do Rambam, Maimônides, foram queimados em praça pública. E grandes rabinos, como o Rabbeinu Yonah, eram oposição contra o Rambam. Porque, de novo, não entenderam os livros e as profundidades que o Rambam escreveu. A mesma coisa acontece com o Ramchal. Ramchal, que foi antes do movimento hassídico, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que vivia na Itália e depois se mudou para a Holanda, a oposição contra ele foi gigantesca. Muitos rabinos da época foram contra ele. O Ramchal escreveu livros profundos, muito profundos de Kabbalah, explicando os segredos da Kabbalah, e muitos foram contra ele. O Ramchal hoje é conhecido por todos. Esses que fizeram oposição do Ramchal são grandes rabinos, não sei se nós os conhecemos. De novo, teve uma certa oposição contra o Ramchal. A grandeza dele. O Rav Kook, há 70 anos atrás, teve uma oposição gigante contra ele. Mas quem era tão grande igual o Rav Kook? O Rav Kook, mesmo rabinos dos mais contra a linha dele, dos mais contra o que ele viu, o que está acontecendo, o movimento sionista, que é o começo da Geulah, os rabinos que foram mais contra ele testemunham que a grandeza desse homem era gigante. Testemunham que ele era o grande rabino que vivia aqui em Israel. O respeito que eles têm por ele é algo inacreditável. E mesmo assim discutiram com ele, porque a luz dele era enorme e era difícil para os outros captarem essa luz, entenderem essa luz. E assim também foi com o Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov trouxe uma luz imensa para o nosso mundo e automaticamente essa luz é difícil de captar ela e por isso vem essa itnagdut, essa oposição tão forte. Então a oposição ela teve dois lados. Teve o lado do medo, realmente. Tem aqui um movimento novo, não conhecemos. Na época pré-Baal Shem Tov, tiveram alguns Mashiach Sheker, alguns Mashiach que foram Mashiach falsos, como Shabtai Tzvi, tinham medo que isso ia acontecer, mas também tem esse lado de que a grandeza dessa luz não estava sendo captada por todos. Escrevem os livros de Hassidut, que na verdade o Gilui do Baal Shem Tov, assim traz o Netivot Shalom, o Rebbe de Slonim, que a revelação do Baal Shem Tov para o mundo salvou o nosso mundo espiritual naquele momento. Ele fala que o mundo espiritual judaico estava se atrofiando, certo? Tinha um certo nivun. Lo aleinu, existem pessoas que eles têm uma doença, lo aleinu, lo alaf echad meitanu, lo alaf echad me'am Israel. Eles têm uma doença chamada nivun shririm, que os órgãos a pessoa vai devagarzinho perdendo toda a sua movimentação, os órgãos vão se comendo, não sei como chamar isso. Então, na época do Baal Shem Tov, teve um certo nivun ruhani. A espiritualidade do povo de Israel estava se diminuindo, estava se contraindo, ela estava perdendo a sua vitalidade. E aí veio a grandeza do Baal Shem Tov, veio a luz do Baal Shem Tov e iluminou e salvou o mundo desse nivun, salvou o mundo dessa condensação de espiritualidade, da perda da espiritualidade, e trouxe uma luz nova para o mundo, uma luz que Bezrat Hashem, ela vai brilhar até a vinda do Mashiach. Agora, nós precisamos entender qual é essa luz. Qual é essa luz que o Baal Shem Tov trouxe para o mundo, que muitos não entenderam, muitos se opuseram contra, mas ela veio salvar o mundo, veio trazer uma vitalidade nova espiritual para o mundo e reviver a espiritualidade do povo judeu. Qual é esse Gilui? Qual é essa revelação tão grande?
certo? Então, na verdade, essa revelação é a seguinte. O Arizal, ele nos revelou a Torá da Kabbalah. Nos revelou de uma maneira bem clara e bem metódica, até vamos chamar assim, né? Os alunos do Arizal já escreveram segredos espirituais que falam sobre os mundos espirituais de Hashem, sobre a revelação divina no nosso mundo, chamada de 10 Sefirot, eu não sei como traduzir isso no português, mas falam da revelação divina, da revelação de Hashem no nosso mundo, através de 4 mundos espirituais, e em cada mundo tem 10 revelações diferentes, 10 Sefirot que nós chamamos, e a Kabbalah toda ela é estudar essa revelação de Deus no mundo, de uma maneira metódica e profunda, certo? Do mesmo jeito que existe o estudo da Halakha, que é um estudo metódico, e ele tem um começo, um meio e um fim, e ele tem discussões, e ele tem o Psak Halakha no final das contas, o que a gente faz na prática, e todo um estudo profundo por detrás, assim também Torá da Kabbalah. Torá da Kabbalah tem discussões lá, tem interpretações diferentes que falam da revelação divina. É uma Torá muito, muito profunda. Segredos da Torá, os segredos da Kabbalah. Na verdade, veio o Baal Shem Tov e ele pegou aquela Torá profunda que o Arizal nos revelou, certo? Aquela grandeza que, na verdade, no mundo da Kabbalah, ela se encontra nos mundos espirituais e na revelação divina, como Hashem se revela nos mundos espirituais e no nosso mundo, e o Baal Shem Tov deu para isso um significado muito, muito elevado. Ele explicou isso de uma maneira muito elevada, e a explicação do Baal Shem Tov que ele trouxe é uma explicação que ela é relevante para cada um e um de nós, como nós vamos ver. E realmente, através dessa revelação, o Baal Shem Tov conseguiu acender a luz da divindade, a luz de Hashem, na alma de todo o povo judeu, na alma dos seus alunos. E os alunos do Baal Shem Tov, que eram pessoas profundas, pessoas entendidas, eles estudavam a Kabbalah com o Baal Shem Tov de uma maneira profunda e se aprofundaram em suas rezas, em seus estudos, no seu contato com Hashem, mas mais ainda, o Baal Shem Tov conseguiu leardir, ele conseguiu colocar, ele conseguiu penetrar no coração de todos os Yehudim que viviam ao seu redor, certo? Que recebiam a influência dele, que Hashem é o nosso Deus, conseguiu colocar a revelação divina no coração de todo o povo de Israel. E todo mundo que tinha contato com o Baal Shem Tov, e na verdade o povo judeu inteiro, Ein Od Milvado, começaram a entender que no mundo só existe a Kadosh Baruch Hu, que só a Kadosh Baruch Hu pode nos ajudar, só ele pode nos salvar, e assim por diante. Apesar de ter tido uma grande oposição contra o Baal Shem Tov, pelos motivos que nós falamos anteriormente, a gente tem que saber que o Rav Kook escreve no livro dele, Eder Hayakar, eu já trouxe isso várias vezes aqui na sinagoga, que quando tem uma itnagdut, quando tem uma oposição, né, duas ideias que se opõem uma com a outra, então a gente acha que isso é ruim, tem aqui um combate, mas na verdade não é verdade. Isso aqui é muito bom, pelo fato que uma ideia influencia a outra. Então a oposição, com certeza, ela fez bem para a Hassidut, porque ela talvez salvou a Hassidut de ir para lugares que a Hassidut não deveria ir. E com certeza a Hassidut, ela foi muito boa também para todos aqueles que são chamados dos mitnagdim, daqueles que são a oposição contra a Hassidut, pelo fato que os conceitos hassídicos de proximidade de Hashem, de revelação divina, de sentir o que é uma tefilá, acabou entrando dentro também do coração de todas as pessoas. Ou seja, a revelação do Baal Shem Tov, que é uma explicação profunda para os segredos da Kabbalah do Arizal. E o Baal Shem Tov fez isso em 2 níveis. No nível número 1, para os seus alunos, que eram pessoas profundas, pessoas entendidas de Torá, ele ensinava para eles um significado profundo. E automaticamente isso mexia com eles e tornavam eles pessoas elevadíssimas. Mas, por outro lado, o Baal Shem Tov também conseguiu pegar esses conceitos e traduzir eles de tal maneira que ele conseguiu colocar em todas as pessoas que viviam na sua geração a proximidade de Akadosh Baruch Hu. Agora, por que isso?
Porque justamente nessa época se revelou o Baal Shem Tov e por que essa luz foi tão necessária para o mundo nessa época. A gente tem que saber que existem situações no nosso mundo, e eu estou falando principalmente da história judaica, tá? Existem situações na história judaica, na história do povo judeu, que são situações de uma grande, grande escuridão. Uma escuridão tremenda, certo? Nós passamos isso faz alguns anos, né? Algumas décadas, na Segunda Guerra Mundial. Isso aconteceu com o comunismo na Rússia, na Inquisição. Existem épocas que a escuridão dentro do povo judeu, pelas perseguições e pelas ideias não boas que acabam entrando dentro do nosso povo, como reformismo e outras coisas, que trazem uma escuridão grande para o povo judeu. E essa escuridão penetra dentro do povo judeu e acaba diminuindo a espiritualidade do nosso povo. E aí a Kadosh Baruch Hu precisa mandar para o mundo uma grande luz para iluminar toda aquela escuridão e começar a salvar o povo judeu de uma maneira espiritual. Isso acontece muitas vezes, certo? Não é à toa que a Kamat Medinat Israel, isso que o Estado de Israel se levantou, foi justamente depois de uma escuridão tremenda que o povo judeu sofreu na Europa na Segunda Guerra Mundial. Assim acontece no povo judeu. Agora, um pouco mais a fundo. O nosso mundo, de acordo com a Kabbalah, tem 6.000 anos. 6.000 anos. Nós estamos no ano 5.782, ou seja, nós estamos nos aproximando para o Elef Ashvi. Estamos terminando o ano 6.000 e estamos entrando, vamos chegar no ano 6.000 e vamos entrar no Shabat. Nós vamos entrar no Shabat do mundo, no Elef Ashvi, no 7º ano, no ano que vai começar 6.000 e tal, mas é o 7º ano, certo? É o 7º dia, vamos chamar assim. 7º milênio. O 7º milênio, obrigado, 7º milênio, que é o Shabat do mundo, quando o mundo chega no seu Tikkun. O Baal Shem Tov, ele veio para o mundo, se a gente for dividir o mundo, né, em 6, ele veio para o mundo mais ou menos no ano 5.500, Tafkuf, que é na sexta-feira, depois da metade do dia. Ou seja, na sexta-feira, depois da metade do dia, já quando a pessoa começa a se preparar para o Shabat. O que acontece? Nós temos o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, sexta-feira. Sexta-feira, quando chega a metade do dia, a gente termina como se fosse a nossa semana e nós começamos uma preparação para o Shabat. Mas o que acontece? Na sexta-feira, depois da metade do dia, o sol começa a se pôr. Ou seja, apesar de ainda ter certas luzes no mundo, ainda tem luz, o dia está iluminado, mas o sol começa a se pôr, começa a vir a escuridão, só que daqui a pouco vai chegar uma luz, que ela é uma luz que ela não depende de dia ou noite, é a luz do Shabat. Mas o mundo está começando a escurecer. O Baal Shem Tov justamente nessa hora, certo? Na sexta-feira, depois do meio-dia, quando a escuridão da sexta-feira começa a entrar em vigor, antes da revelação da luz do Shabat, vem a luz do Baal Shem Tov. A luz do Shabat, na verdade, é a luz do Mashiach. É a luz da redenção do povo de Israel, da construção do Beit HaMikdash. É a luz que nós tanto esperamos que ela chegue no mundo. O mundo, quando vai chegar no seu tikkun, no seu conserto, na sua plenitude, vai ser completo, vai ser um mundo completo, um mundo com uma revelação divina muito, muito forte. Lá se revela a luz do Baal Shem Tov. Então, na verdade, a luz do Baal Shem Tov está totalmente conectada com a luz de Mashiach. A luz do Baal Shem Tov ela está totalmente conectada com a luz de Mashiach. E, inclusive, existe uma história que o Baal Shem Tov, ele, numa de suas elevações espirituais, né, não vou chamar de profecia, porque profecia nós não temos na nossa geração, mas algo ligado a Ruach HaKodesh, uma elevação espiritual, o Baal Shem Tov, ele se encontrou com o Melech HaMashiach, com o Mashiach, e ele perguntou para ele, Ei matai ka'ateimar, quando você vem? Quando você vai se revelar? Mashiach, Hashem vai mandar para a gente o rei da tribo de David, que vai
devolver a Shiva Shofteinu Kevarishonar, devolver os nossos juízes, devolver a nossa Torá, devolver a nossa honra, trazer a grandeza do povo de Israel para influenciar o mundo todo. E o Baal Shem Tov pergunta, Matai Kateimar, quando você, Mashiach, vai chegar? A resposta de Mashiach é, Lichsheyafutsu Mainotecha Chutza. Quando as suas fontes, quando a sua Torá, quando os seus ensinamentos se espalharem a mundo afora, aí eu vou chegar. Significa que a revelação de Mashiach e a luz do Baal Shem Tov, essas duas coisas estão totalmente interligadas e, na verdade, é uma que puxa a outra. E como nós falamos, o Arizal trouxe uma revelação do que é a revelação divina lá em cima. E o Baal Shem Tov vem trazer e ensinar essa revelação enorme, essa elevação espiritual enorme e colocar ela nos nossos corações. A expressão do mundo racídico é Le'ela mikol darginvad techot kol dargin. Desde dos maiores níveis e dos maiores degraus de elevação até os menores degraus de elevação. Ou seja, o Baal Shem Tov conseguiu, através da luz dele e da importância que ele dava para cada Yehudi, levar aquela luz profunda da Kabbalah, que está conectada com a luz de Mashiach, que Bezrat Hashem se revele bimheira v'yameinu em nossos dias. O Baal Shem Tov vai trazer essa luz não só para os seus alunos, também para eles de uma maneira muito profunda, metódica, e que vai elevar eles de tal maneira bem elevada, bem espiritual, mas isso também na Halata Klal. Isso se torna algo que pertence ao povo de Israel todo, e todo mundo tem a oportunidade de vir e aprender. Rabbi Tzadok Milublin, que foi um grande Rebbe Hassídico, né, bem depois do Baal Shem Tov, ele escreve que existe uma diferença entre Tfilá e Torá. Tfilá, uma reza, a pessoa só quando se eleva espiritualmente faz uma reza verdadeira. Uma pessoa que está num nível espiritual baixo, nem sempre as suas rezas são rezas profundas. Quanto mais você se prepara, mais profunda é a sua reza. Existem halachot, que a pessoa deve se preparar para rezar. Quanto maior a minha preparação, melhor e mais profunda é a minha reza. Torá não é assim. Torá, apesar de ser maior do que Tfilá, apesar de ser mais elevada do que as rezas, Torá munachat bekeren zavit. A Torá se encontra em qualquer esquina. Todo aquele que quer vir buscar, que venha e busque. Qualquer pessoa pode se conectar. A luz da Torá está disposta e disponível para todas as pessoas. Eu vou tentar, em algumas palavras, explicar um pouco mais o que está por detrás dessa revelação do Baal Shem Tov, e automaticamente a gente tentar entender e se conectar um pouco mais com isso, e o que isso muda no nosso trabalho diário. Então, vamos lá. No mundo da Kabbalah, a Kabbalah fala que existem 4 mundos espirituais, tá? Na verdade, são 5, só que o 5º é muito, muito elevado. Nós falamos sobre 4. Os nomes desses mundos, de baixo para cima, é Olam HaAsiyah, Olam HaYetzirah, Olam HaBriah e Olam HaAtzilut. Olam HaAsiyah é o mundo da ação, também é um mundo espiritual. Na parte mais baixa dele está o nosso mundo material, mas ele também é um mundo espiritual, ele tem um lado espiritual também. Olam HaAsiyah. Olam HaYetzirah é o mundo da criação, da formação. Olam HaBriah é da criação e Atzilut é uma elevação muito grande. Quanto mais elevado o mundo, mais revelação de Deus existe no mundo. No Olam HaAtzilut, a revelação é imensa. Nós nem entendemos esse mundo. No Olam HaBriah, existe uma revelação não tão grande quanto a Atzilut. Já existe uma criação lá. Já existe uma certa criação. Olam HaYetzirah já é mais, ainda é o mundo espiritual, ainda a revelação divina é muito grande, mas já é algo mais, não vou chamar de grosso, é algo mais, não é material, mas a criação lá, a formação lá já é maior. O clio, o utensílio, ele já existe de uma maneira mais forte lá. E o mundo da Asiyah, que é um mundo físico, né? Ele também tem um lado espiritual. O mundo físico, ele é um mundo mais baixo,
na qual a revelação de Deus, a revelação da luz divina, ela é menor. Vem o Baal Shem Tov e ele fala que do mesmo jeito que existem todos esses mundos espirituais, nós, em nossa vida, vivemos, em nossa alma, esses 4 mundos. E isso em 2 parâmetros. Podemos falar do parâmetro de pessoas. Tem pessoas que o trabalho deles é no mundo da Asiá. Essas são a maioria das pessoas. No mundo da Asiá, no mundo da ação física, certo? E aí, qual que é o trabalho nesse mundo? Fala o Baal Shem Tov, é a guerra contra o Yetzer Hará. Tem o Yetzer Hará que me puxa para baixo, fala para fazer coisas para minha pessoa. E o meu trabalho é tentar fazer o máximo possível de coisas em nome de Hashem, certo? Esse é o trabalho do mundo da Asiá. Do mesmo jeito que existe o mundo da Asiá, que é o mundo espiritual, na qual a revelação divina lá é menor do que nos mundos mais superiores, assim também nós temos na nossa alma um mundo chamado Asiá. E tem pessoas que vivem nesse mundo. E eles estão na guerra do dia a dia contra o Yetzer Hará. Eu quero comer Lechem Shamayim, eu quero dormir Lechem Shamayim, eu quero cada vez mais fazer coisas em nome de Hashem. Existe um mundo mais elevado chamado Olam HaYetzirah. Para nós, o que representa? São pessoas que conseguiram anular a sua existência. Ou seja, eles ainda existem, eles ainda têm conta do ser deles, mas eles conseguem de uma maneira total, eles já não estão mais na guerra, eles anularam a existência deles. Tudo que eles fazem em nome de Hashem. Tem pessoas que vivem nesse mundo. Abriá, o mundo da Abriá é um mundo mais espiritual ainda. É um mundo na qual a pessoa, não só que ele é anulado perante a Deus, todo o sentimento dele é um sentimento espiritual. Ou seja, ele vive o prazer do mundo espiritual. Ele vive no prazer do mundo espiritual o tempo todo. E existem pessoas assim também. E existe um mundo mais profundo ainda, que é o Olam HaAtzilut. O Olam HaAtzilut são pessoas que não só que eles vivem o prazer espiritual, para eles não faz diferença aonde eles estão conectados com o prazer espiritual. Pessoas que são pessoas do mundo da Briá, são pessoas que vivem prazeres espirituais, mas isso que eles vivem, mas esses prazeres espirituais acontecem em situações espirituais. Na sinagoga, no estudo da Torá, no cumprimento de mitzvot, eles vivem isso, essa é a vida deles. Lá, mas é lá. Quem vive no mundo da Atzilut, mesmo quando ele está no trabalho, quando ele está no mercado, ele está conectado com um prazer espiritual. Só que é uma elevação muito grande. Agora, isso tem esse parâmetro de várias pessoas. Cada pessoa conhece o seu nível. Mas isso também é relevante para cada um e um de nós, em nossa vida, na nossa pequena vida. Existem situações em nossa vida que nós estamos no mundo da Asiá. Nós estamos na guerra contra o nosso Yetzer Hará, tentando ganhar uma guerra aqui, perdemos uma guerra lá, puxando para cá para cima, caindo para lá para baixo. Existem situações, certo? No nosso dia a dia que nós estamos aqui. Existem situações e momentos em nossa vida que nós falamos, nesse assunto eu me anulo totalmente para Deus. Nesse assunto eu não tenho mais guerras. Eu estou anulado para Deus. Existem situações em nossas vidas, momentos, certo? Que são momentos únicos, momentos elevados, que nós sentimos um prazer espiritual elevadíssimo. E na hora que nós sentimos aquele prazer espiritual elevadíssimo, nós já não estamos anulando o nosso ser. Nós estamos conectados com a Shekhinah, conectados com a santidade. E existem momentos únicos em nossa vida, isso pode acontecer com cada um e um, que mesmo em situações que ele não está na sinagoga se conectando com o prazer espiritual, ele está no mercado, por alguma revelação, por alguma elevação, naquele momento ele vai sentir uma conexão espiritual elevada. Na verdade, essa é a luz que o Baal Shem Tov trouxe para o mundo. Ele trouxe para o mundo a luz que a pessoa, no seu nível, certo? No nível que ele se encontra,
ele tem que saber qual que é a ligação dele com Deus, e ele tem que saber que existem momentos na vida dele que ele vai estar nesse nível, e momentos que ele vai estar nesse nível, certo? Com certeza, os maiores momentos são no mundo da Siyah, mas existem momentos no mundo da Yetzirah, que ele se anula perante a Deus, existem momentos menores ainda, mas acontece de prazeres espirituais elevados, e existem momentos menores ainda, mas acontece também, a pessoa tem que saber aproveitar que ele se conecta com Deus de tal maneira que não importa onde ele está, e não importa o que ele está fazendo, ele está sentindo o prazer espiritual conectado com a Kadosh Baruch Hu. Mas a gente precisa aproveitar a luz do Baal Shem Tov, aproveitar a luz da revelação da Hassidut, e com ela desenvolver cada vez mais o nosso mundo espiritual. Shavua Tov, Bezrat Hashem, continuamos na semana que vem. Hoje é Rosh Chodesh Shvat, então Chodesh Tov, Rashei Teivot de Shvat, Shenitbaser Besorot Tovot. Bezrat Hashem, que esse seja um mês de Besorot Tovot, de boas notícias para todos nós, e que possamos, Bezrat Hashem, ver a Geulah em breve, o quanto antes. Shavua Tov. Obrigada, Ara. Obrigado para todas. Tudo de bom.